Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo sinônimos e antônimos. Então vamos iniciar a nossa aula. A partir de agora, vamos ver algumas imagens que mostram uma brincadeira de telefone sem fio. Então preste bastante atenção. Você já deve saber como funciona a brincadeira do telefone sem fio. É dito uma frase ou palavra e você deve passar de um para o outro, falando no ouvido baixinho para que as outras pessoas não escutem. Até chegar na última pessoa e ela dizer o que entendeu e verificar se foi aquilo que foi falado no início. Então a primeira criança falou a segunda. Tom comeu uma maçã. A segunda criança falou para a terceira. Tom engoliu uma maçã. A terceira criança falou para a quarta. Tom introduziu uma maçã. A quarta criança falou para a quinta criança que Tom ingeriu uma maçã. A quinta criança falou para a sexta que Tom consumiu uma maçã. A sexta criança falou para a sétima que Tom comeu uma maçã. Bem, então possivelmente a última criança deve ter repetido o que entendeu. Tom comeu uma maçã. Mas nós não vamos nos atentar a isso. O nosso propósito é outro. Na verdade, o que iremos perceber nessa brincadeira é que as palavras destacadas possuem o mesmo significado, embora tenham escrita diferente. Elas são chamadas de sinônimos. Então, nesse caso, aquelas palavras que nós vimos como comeu, consumiu, ingeriu, introduziu, engoliu, têm o mesmo significado e são sinônimos, mesmo com as escritas diferentes. Nós também temos algumas palavras que são consideradas antônimos, que é quando as palavras têm sentido oposto. Daí elas são chamadas de antônimos. Então, por exemplo, Edu não quer tomar banho para ficar limpo. Ele prefere ficar sujo. Perceba que o oposto de limpo é sujo e vice-versa. Então, o antônimo de limpo é sujo ou o antônimo de sujo é limpo. Porque uma palavra é oposta à outra. Temos aqui nessa tabela algumas palavras e seus sinônimos. Então nós temos achar, seu sinônimo é encontrar. A palavra alegre, o sinônimo contente. A palavra barulho, o sinônimo ruído. A palavra bonito, um sinônimo belo, lindo. A palavra calmo, sinônimo tranquilo. A palavra distante, um seu sinônimo longe. A palavra enorme, o sinônimo imenso. A palavra freguês, um sinônimo cliente. A palavra gentil, o sinônimo delicado. A palavra habitar, o sinônimo povoar. E a palavra perfumado e um sinônimo cheiroso. Então, como eu falei, sinônimos são palavras que, mesmo com escrita diferente, têm o mesmo significado. Então, se eu digo que você está perfumado ou cheiroso, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Veja essa tabela com algumas palavras e seus antônimos. Lembre-se que o antônimo é o oposto. Então, alegria. O oposto de alegria é a tristeza, então é o antônimo. Então, baixo, o antônimo é alto. A palavra cheio, antônimo vazio. A palavra feliz, o antônimo infeliz. A palavra gordo, o antônimo magro. A palavra honesto, o antônimo desonesto. A palavra justo, o antônimo injusto. A palavra morrer, o antônimo nascer. A palavra noite, o antônimo dia. A palavra obediente, o antônimo desobediente. A palavra sim, o antônimo não. Então, como eu falei, o antônimo é uma palavra oposta da outra.
Então, por exemplo, se eu digo João era muito obediente o ano passado, mas esse ano está muito desobediente. Eu estou usando uma palavra e o seu antônimo, que é o contrário de obediente, no caso desobediente. Para exercitar esse conteúdo estudado, nós iremos fazer a nossa atividade no livro de língua portuguesa, nas páginas 56 e 57, as questões 1, 2, 3 e 4. Então vamos à explicação. A primeira questão diz que podemos formar os antônimos adicionando as duas partículas abaixo no início das palavras. Utilize-as corretamente e escreva o antônimo das palavras. Então você tem na questão duas partículas, des e in. Você deve observar as palavras que estão a seguir e deve acrescentar essas partículas a essas palavras, formando os seus antônimos. Então, por exemplo, na letra A, você tem a palavra feliz. Qual é o antônimo de feliz? Desfeliz ou infeliz? Então, você vai observando as partículas e vai vendo qual se encaixa melhor com a palavra. E assim você deve fazer com as demais palavras. A segunda questão pede que numere corretamente os sinônimos. Então você tem aí número 1, caprichos, número 2, consultar e número 3, contemplar-se. Na outra coluna você tem admirar-se, perguntar e extravagâncias. Então você deve enumerar de acordo com o sinônimo dessas palavras. Observe bem e veja qual dessas palavras tem o mesmo significado, só que com escritas diferentes. A terceira questão pede que leia a fábula de Esopo e complete as frases substituindo as palavras destacadas nos textos por seu antônimo. Então, leia a fábula e vá observando que vai ter algumas palavras em destaque. E abaixo você vai responder. Um corvo quase de sede. Então, qual era a palavra que estava nessa frase? Você vai completá-la com o antônimo, ou seja, com o inverso, com o contrário. A outra frase era alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito baixo. O mesmo você deve fazer nessa. E na terceira frase, que diz verificou que a água vinha aos poucos da borda. Então, quais eram as palavras que estavam lá no texto e que agora a gente precisa colocar o antônimo para completar essas frases, ou seja, o contrário do que estava lá no texto. A quarta questão pede que leia a tirinha abaixo e depois responda às questões. Então, faça a leitura e depois responda às questões abaixo. Na letra A, o sinônimo da palavra sublinhada no terceiro quadrinho é completo, correto ou insosso. Então, observe qual é a palavra que está sublinhada e dê o sinônimo dela, marcando com o X. Na letra B, no último quadrinho, uma palavra que tem o sentido oposto ao da palavra mesma é igual, idêntica ou diferente. Então, você vai ver qual é a palavra que é antônimo de mesma. Bem, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que você consiga realizá-la. Qualquer dúvida é só falar no WhatsApp.